Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a más una clase de lengua española. Soy la profesora Elisiane y hoy vamos a aprender sobre las expresiones idiomáticas. Vamos lá então? Vamos ver aí quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Os objetivos são perceber que a língua estrangeira moderna oferece meios de compreensão de diferentes culturas e de apropriação e valorização de sua própria cultura. Então, no decorrer da aula, nós vamos perceber que essas expressões idiomáticas, expressões populares, estão muito ligadas e associadas com a cultura de um povo. Os gêneros textuais que nós vamos utilizar durante essa aula são as historinhas em quadrinhos e ditados populares. Vamos conhecer alguns ditados populares em língua espanhola. E o tema em si são as expressões idiomáticas populares. Bien? Vamos a reflexionar. Vamos começar então com essa frase: em boca cerrada no entran moscas. Você conhece, já ouviu essa frase em algum lugar ou algo parecido? Acredito que sim. Compreendes el sentido del enunciado? Você sabe o significado disso? Então, em boca cerrada no entran moscas es un refrán y quiere decir que es mejor estar en silencio y no decir cosas estúpidas. Então, é bem semelhante a um ditado popular que nós temos na língua portuguesa também, né? Que em boca cerrada, em boca fechada, não entram moscas, né? Não entra mosquito. Então, quer dizer isso, exatamente, que às vezes acabamos falando o que não devemos. Então, estando em silêncio, não se corre esse risco, não se diz algo que possa ser desagradável para alguém. Vamos a conhecer mais sobre as expressões idiomáticas. Hoje nós vamos conhecer outros ditados e expressões. Então, temos aí refranes, frases hechas, expressões populares, expressões idiomáticas, dichos. Todas essas palavras aí, elas estão relacionadas. Na realidade, elas têm mais ou menos um mesmo sentido e um mesmo significado. Todo isso se refere a lo mismo. São expressões comunes em conversações informales. Por isso, é fundamental que pensemos em seus usos e significados. Então, o que diz aqui? Que essas expressões são comuns, muito comuns, principalmente em conversas, na oralidade, na informalidade, e por isso é fundamental que pensemos, que paremos um pouco, dediquemos um pouco do nosso tempo para conhecer seus significados. Las características. A ver, entonces, las principales. Los dichos o expresiones son frases que se utilizam com sentido figurado. Então, para começar, gente, se utilizam com sentido figurado. Bem importante, né? Então, não é no sentido literal, no sentido próprio da palavra, mas é num sentido que vai depender muitíssimo do contexto, certo? Temos que sempre levar isso em consideração. Segunda característica, tiene um caráter subjetivo. Então, essa segunda característica, ela está bem já atrelada à primeira, né? Sentido figurado, subjetividade, uma coisa associada a outra. Terceira característica, são muito frequentes em qualquer língua. São frequentes em qualquer língua. Depende do contexto para ser entendido, que eu já disse para vocês, vai depender bastante do contexto. São expressões confusas, está aí, entre aspas, que não têm sentido se la traduces diretamente a tu língua materna. Então, assim, não funciona a tradução literal. Muitas vezes a expressão é bem parecida com a que nós já conhecemos em nossa língua, outras vezes não. E se você tenta traduzir palavra por palavra, não dá certo, tá? A saber, a conhecer um dicho popular brasileiro: pare de chorar as pitangas. Não sei se vocês conhecem, as pessoas mais jovens não conhecem algumas expressões, as um pouquinho mais velhas conhecem. Essa pare de chorar as pitangas
Pelo menos para minha idade, ela é bem conhecida. Não sei se você sabe o significado, mas agora vamos pensar um pouquinho sobre ele. Em la língua portuguesa, Brasil, pare de chorar as pitangas. Então está relacionada aí essa frase com a colonização. Colonização, conflito cultural, português versus índio. Expressão lusitana, chorar lágrimas de sangue. Pitanga, essa palavra pitanga, vem do tupi, pirangue, que quer dizer vermelho, rojo em espanhol. Assim, quando se llora muito, os ojos se quedam rojos. Assim, quando se chora muito, os olhos ficam vermelhos. Um verdadeiro lagrimão. Essa é uma expressão da língua espanhola, um verdadeiro lagrimão. Quando você chama alguém de lagrimão é porque é chorão. Reclamar de várias adversidades, uma pessoa que reclama demais, reclama da vida, reclama de tudo. Lee la historieta, vamos a ler então. Buscarle la quinta pata al gato, é a primeira expressão que aparece aí no primeiro quadrinho. Acá hay gato encerrado. Depois temos de noche, todos los gatos son pardos. Ponerle el cascabel al gato, dar gato por liebre. E a última, los perros serán más populares, pero en cantidad de refranes los pasamos por arriba. Então ali no último quadrinho, é ali uma conclusão que o Gaturro chega, né? Depois de ler esses 5 dichos, essas 5 expressões populares. Daqui a pouquinho nós já vamos ver qual que é o significado de cada uma delas, tá bom? Então vamos para a nossa primeira atividade, considerando as informações das 5 primeiras vinhetas. Que quiere decir Gaturro em la última vinheta? Então está aqui agora maior para você reler o que estava escrito ali no último quadrinho, tá bom? Pergunta então é essa: que quiere decir Gaturro em la última vinheta? Um tempinho para você responder e já voltamos para conferir aí a resposta. A ver, então, como se quedou aí a resposta. Então, a tua resposta pode ser que esteja um pouquinho diferente aqui da minha. O importante é que tenha o mesmo sentido, o mesmo significado. Então, o que quiere decir Gaturro em la última vinheta? Quando ele diz, los perros, os cachorros, serão mais populares. Ele está dizendo que os cachorros, os cães, são mais populares. Pero, mas, em quantidade de refrões, em quantidade de ditos populares, de refrãos, los passamos por arriba. Então, quer dizer que os gatos aí, eles, né, o nome desse animal é muito utilizado nessas expressões, nesses refrões populares aí. Então, a resposta ficou assim, ó, los gatos se tornam populares a partir de los dichos que se produzem
em contexto del uso de la lengua. Bien? Então diz ali que os gatos se tornam populares a partir desses ditados que foram produzidos no contexto da língua, no contexto de uso da língua. Bien? Interpretação de refrões. A gente vai agora interpretar, ver qual que é o significado desses 5 refrões que apareceram ali. Dar gato por liebre. O que significa? É utilizado para dizer que uma pessoa oferece algo pior de lo que se espera. Então, ele é utilizado, né, quando uma pessoa oferece algo pior do que se espera. Buscar-lhe la quinta pata al gato. O que significa isso? Buscar defeitos que são pequenos ou quizás ou talvez inexistentes para discutir algo. Então, quando você fica procurando defeito onde não há, ou o defeito é muito pequeno. O terceiro diz assim, acá hay gato encerrado. O que quer dizer isso? Quando desconfiamos de algo, quando estamos desconfiados, acá hay gato encerrado. O próximo, de noite, todos os gatos são pardos. La facilidade de ser enganado. Então, em alguns momentos, né, essa facilidade de ser enganado. Ponerle el cascabel al gato. O que significa isso? Adelantar-se a alguma situação, tener el cuidado em hacer algo, utilizada ante a dificuldade em realizar uma tarefa que lleva um certo peligro. Então, como a professora já comentou anteriormente, vai depender bastante do contexto, né? Da situação ali, do uso da língua em si. Outra historieta. A ler, chicos. A diente regalado no se le mira el caballo. Vocês vão perceber que tem um pouquinho de confusão aqui, tá? Eu vou lendo. Agora vamos aí para o segundo quadrinho. Vocês podem já ir percebendo que tem alguma coisa estranha, né? Ladra que muerde no perro. Até difícil de ler, né? Em mosca cerrada não entram bocas. É assim mesmo que se diz? Acho que não, né? Al que ayuda, Dios lo madruga. Em caça de cuchillo, herrero de palo. Em todas as habas se cuecem partes. Daí ali no finalzinho, né? Ela fica irritada com ele, al mal tiempo, buena cara. Daí ele diz esse ditado popular ali no finalzinho. Agora sim, tinha um pouquinho desordenada as ideias, não mais. Então eu estava com as ideias um pouquinho bagunçadas, desorganizadas, mas agora não. Vamos ver aí. Uma atividade a respeito dessa tirinha aí que nós lemos. Que se compreende de la historieta? O que você entendeu dessa que acontece aí, que se passa em la historieta? Esto ya te ha passado? Então, tempo para você responder e já voltamos aí para corrigir.
Muito bem, vamos a corrigir então. Vamos ver as nossas respostas. Que se compreende da historieta? Gaturro cambió, ele modificou el orden del enunciado de los dichos. Então, ele modificou, ele mudou a ordem dos enunciados, tá? Em la B, esto ya te ha pasado? Então, isso já aconteceu com você? Sugestão de resposta. Sim, a vezes cambiamos. Sim, às vezes nós mudamos o ordem das palavras sem querer. Às vezes nós modificamos, erramos o que queremos dizer, mudamos o significado acidentalmente, sem querer. Parece que é isso que se passou aqui com Gaturro. Mas uma atividade, ainda sobre aquela mesma historieta, ó, desafio. Intenta poner os dichos populares em ordem. Será que você vai conseguir? Então, aqui está naquela forma desorganizada. Você vai tentar organizar cada uma aí delas, cada uma dessas expressões, colocar em ordem e escrever aí no seu caderno, tá? Um tempinho para você realizar a atividade e já voltamos. Vamos então a corrigir. Será que você conseguiu organizar aí essas frases? Vamos ver como ficam. A caballo regalado no se le mira el diente. Parecida com essa, nós temos uma em língua portuguesa, né? Então, aí você, organizada, ela fica dessa forma. Na 2, perro que ladra no muerde. Também bem conhecida na língua portuguesa. 3, em boca cerrada não entram moscas. É aquela lá do início da nossa aula. Em la 4, a quien madruga, Dios lo ayuda. E 5, em casa de herrero, cuchillo de palo.
Então, em casa de ferreiro, espeto de pau. Não sei se vocês já ouviram. Me parece que vocês que são mais jovens não conhecem muitas dessas expressões. Tenho essa impressão. Reflexiona. Mais uma atividade aí para você. Lê estos refranes. Ojos que no ven, corazón que no siente. No es oro todo lo que brilla, mas vale prevenir que lamentar. No hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿Te parece que los refranes tienen qué objetivo cuando dichos em um contexto adequado? Então, qual que é a tua impressão? Quando esses refrães aí, estes refranes, são utilizados aí no contexto correto, adequado, o que você acha que acontece? Né? Qual que é o objetivo? Crees que são capazes de ajudar em nossa vida? Vocês acham que é possível que esses conselhos aí possam ajudar de alguma forma em nossa vida? Um tempinho para você responder, já voltamos com a resposta. Muy bien, chicos, entonces vamos ver aqui a sugestão de resposta que temos. Tienen el objetivo de ensinar. Então, nós temos essa sugestão, que o objetivo aí dessas expressões, desses enunciados, é ensinar algo, aconselhar. Se, daí a resposta ali, ó, crees que são capazes de ajudar em nossa vida? Sí, si seguidos podem ajudar a evitar situações indeseadas. Bien? Vamos a conhecer outras expressões? Ni fu, ni fa. Olha só que coisa diferente, só conhecendo, memorizando mesmo, né? Indica indiferença. Daí nós temos uma frase como exemplo. Que te pareceu a conferência? Ni fu, ni fa. Tá? Ni pincha, ni corta. O que significa isso? Alguém não tem poder. A frase como exemplo temos aí, Juan, em esta conversação, ni pincha, ni corta. A continuação, ni chus, ni mus. Que diferente, né? O que significa isso? Guardar silêncio. A frase como exemplo temos aí, que ha dicho Luisa sobre esse tema? Não ha dicho ni chus, ni mus. Não disse nada, se calou simplesmente. A última aqui, ó, ni corto, ou corta, ni perezoso ou perezosa. O que isso significa? Decididamente sem timidez, que não é tímido, que não tem vergonha. Olha o exemplo que temos aí. Laura, ni corta ni perezosa, le dijo a Maria que esse vestido era muito feio. Então, ela não tem travas na língua, como dizem, um dito popular aí brasileiro, né? Ela fala o que pensa. Ela falou, ai, teu vestido tá feio. Olha só, em delicadeza, né? Vamos ver agora o que aprendemos em esta classe? Lemos e interpretamos historinhas em quadrinhos com expressões e ditados populares. Né? Vimos que são expressões comuns em conversas informais, estão presentes em todas as línguas e dependem do contexto para serem compreendidos.
Vimos também que a tradução literal às vezes pode não funcionar, comentamos também a esse respeito. Espero que vocês tenham entendido, tenham aproveitado bem essa aula. Depois, se você puder, dê mais uma repassada para memorizar aí los dichos e hasta luego.